Bom, e você de casa sabe que documento é esse? Pois é, eu fiquei sabendo agora também. E sobre esse assunto eu vou falar com a Alexandra aqui da Geotec. Esse é o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Alexandra, esse certificado é um documento indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural. Qual que é a importância de se fazer esse documento? O CCIR ele é muito importante para o produtor rural, para quem tem o termo de posse, para o arrendatário, né, também. Então, esse documento ele é indispensável porque ele é um banco de dados da sua declaração da propriedade. Então, tudo que é área de preservação, você vai colocar lá. Se você tem animais, que são o gado, você vai colocar a faixa etária do gado, se é macho, se é fêmea, quantos, se tem cavalo, se tem outros tipos de animais, né? Então, é colocado lá dentro da declaração. Por quê? Porque você tem que ter essa propriedade como produtiva, principalmente se a pessoa lá for fazer um financiamento rural, né? Onde ela dá a propriedade como garantia. E se esse documento ele tiver como improdutivo, o banco já não aceita. Aí você tem que ter ele como o produtivo mesmo, que ali gera renda, né? Então é muito importante a pessoa estar em dia, tem que estar no nome da matrícula, a matrícula é o documento, né? Depois da escritura, você registra e sai a matrícula. Então é muito importante que a gente pede também para as pessoas colocar o número do CCIR na matrícula. Vai no cartório, aí no cartório você pede a averbação do seu CCIR na matrícula. Aí o cartório faz essa averbação e ele fica junto à matrícula. Você não perde o número. E ele, uma vez por ano, é preciso recolher. Mais ou menos agora a gente, entre setembro, agosto, assim, já começa a recolher. Ele é anualmente esse imposto. Certo. E quais são os procedimentos para estar fazendo a emissão do CCIR? Qualquer escritório pode fazer, né? Ou assim mesmo, aqui em Mococa, nós temos o posto do INCRA, que ele é lá de frente ao Banco do Brasil, e pode ir até lá, ou quem tem mais, assim, processos com computador, internet, você pode fazer pela internet. Quem ainda não tem, precisa fazer a declaração, é um outro processo. Mas quem já tem, pode ser emitido via internet mesmo. Ah, sim, é tudo muito fácil e rápido. E quais são os documentos necessários? Para você regularizar e para você tirar o CCIR, você precisa da certidão da matrícula com prazo até 30 dias, precisa de CPF e RG de todos os proprietários e cônjuges, e também precisa do ITR. Então, esses documentos são indispensáveis para você fazer a primeira declaração sua. Depois que você está tudo em ordem, fez a declaração, aí quem faz a declaração são mais escritórios específicos na área, né? Aí depois, sim, quando você for emitir o imposto anualmente, aí você só pode, pelo número dele, emitir pela internet. Assim, documentos esses que você citou, que nós vamos explicar nas próximas semanas, para deixar muito bem esclarecido. E ainda quanto ao CCIR, tem alguma taxa a ser paga? Como é que funciona? Assim, cada escritório, eles têm uma taxa para emitir, né? Cada escritório tem já o seu valor. Agora, para cada fazenda, isso depende muito da produção da fazenda, da área da fazenda. Então, é uma taxa mesmo que tem que pagar, é uma taxa federal, né? E todo ano tem que pagar. Certo. E quem ainda não fez esse CCIR, tem algum problema com a justiça, fiscalização? Como é que funciona? Não. Ele não tem problema com a justiça, com fiscalização. Só que, por exemplo, quem não tem o CCIR, a propriedade não tem, ele não consegue vender a propriedade, porque na hora que ele chega no cartório, esse CCIR, também chamado de INCRA, ele é base de cálculo para fazer os impostos cartorários. Então, se não tiver, na hora que chegar no cartório, o cartório vai pedir. E juntamente que na próxima reportagem que nós vamos fazer, a gente vai explicar os outros dois documentos que também é emitido junto, né, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural,
e também o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Esses 3 documentos são indispensáveis na hora de você chegar no cartório. Certo, então vale lembrar da importância de ter esse CCIR caso vá vender, arrendar ou hipotecar a propriedade. Isso, correto, isso mesmo. Você tem que estar em dia, tem que estar no nome do proprietário, da matrícula, né? Ou se não, arrendatário, ele tem que estar com os documentos todos certinhos, ele também pode pedir um CCR, mas ele tem que estar comprovando tudo certinho. Aí sim você consegue fazer todo o manuseio de documentação. Bom, e como a Alexandra falou anteriormente, isso é tudo muito fácil, rápido, pode ser feito pela internet. Inclusive, ela mandou o link para a gente, está na tela, vocês podem acessar. E essa foi uma breve explicação do que é o CCIR. Na próxima semana, a gente vai falar do que, Alexandra? Do ITR, o Imposto Territorial Rural, que ele é como se fosse o imposto de renda, né? Como se fosse o IPTU, só que já é o rural mesmo. Então, a gente espera por vocês. Até a semana que vem. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.